Mulher desconhecida consola menino em crise e revela segredo impactante que tudo mudará. A chuva despencava pesadamente naquela pequena cidade, como se o céu quisesse lavar a dor que pairava no ar. As poças se formavam rapidamente, refletindo os rostos tristes dos poucos que ousavam sair de casa. No parque, um menino de apenas 8 anos, Miguel, estava encolhido em um canto, completamente isolado. Seus olhos carregavam um vazio profundo, como se a luz tivesse se apagado depois da tragédia que lhe tirou o irmão mais velho. Ele não via a mulher que se aproximava, com cabelos desgrenhados e um manto desgastado. Ela caminhava entre as árvores, sua expressão carregando o peso de um passado sombrio. Era Clara, uma desconhecida na cidade. E seu coração batia forte. Sabia como era sentir a perda. Ao ver Miguel, seu instinto a levou até ele. "Oi, pequeno", disse com voz suave, colocando uma mão gentil em seu ombro. O garoto a encarou, primeiro com desconfiança, mas a empatia nos olhos dela o fez relaxar um pouco. "Eu perdi meu irmão também", Clara murmurou, sentindo o nó na garganta apertar. "Foi há anos, mas a dor ainda ecoa." Miguel não disse nada, apenas olhou para o chão, enquanto a chuva continuava a cair. Era como se um universo de solidão o engolisse, e a mulher sabia que as palavras poderiam ser a ponte entre eles. "Ele era meu melhor amigo", Clara continuou. "E o que eu aprendi? Que a vida pode ser cruel, mas a dor nos ensina a encontrar força." Os olhos de Miguel piscavam entre a dor e a curiosidade, como se quisesse saber mais, mas ainda temesse se abrir. Mas então, Clara respirou fundo e decidiu que precisava ser honesta. "Miguel, eu tenho algo terrível para te contar. O seu irmão, ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado." A revelação pairou no ar como uma bomba, prestes a explodir. O garoto teve um sobressalto. Seu mundo desmoronou e todas as memórias de um irmão querido, risonho e protetor começaram a se misturar com essa nova e horrenda verdade. "Quem fez isso? Como você sabe?" Miguel perguntou, a voz trêmula e alta. O desespero em suas palavras era palpável. Clara sabia que havia cruzado uma linha, mas a urgência de contar a verdade superava o medo de confrontar o garoto com a fragilidade da vida. "Eu soube de coisas que estão escondidas. Alguém que estava perto dele", respondeu Clara, mas vi que a coragem de seguir em frente era escassa. Ela sentia que estava enrolada numa teia emaranhada de secretos. A verdade a libertou, mas poderia aprisionar Miguel ainda mais. E essa ideia assombrava. Miguel tomava fôlego, seu coração batendo rápido. Essa conversa mudaria tudo, mas ele se sentia perdido. O que fazer agora? Sua mente fervilhava com perguntas sobre quem ele poderia confiar. A chuva continuava a cair, e entre os pingos ficou claro que o mundo deles nunca mais seria o mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ainda estava atordoado pela revelação. A chuva caía incessantemente. Como? Se quisesse esconder as lacunas em sua compreensão. Repetia mentalmente, tentando ordenar as ideias em meio ao turbilhão de emoções. Por que você está me contando isso? Ele questionou, a voz tremendo, o desespero cristalizando-se em seu olhar. Clara hesitou. Sabia que a verdade poderia ser um fardo pesado, mas também um caminho para a liberdade. Algo no brilho dos olhos do menino a fez continuar. Porque você merece saber. As pessoas, elas não falam, Miguel. Tem medo. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo interrompeu a conversa. Um clarão cortou o céu escuro. Miguel e Clara olharam para cima, apenas para perceber que um relâmpago atingiu uma árvore próxima. O impacto foi tão forte que um pedaço do tronco se quebrou e despencou, fazendo um barulho ensurdecedor. O menino soltou um grito e rapidamente se escondeu atrás de Clara. Fique perto de mim, ela o acalmou, mas seu coração também disparou. A tempestade parecia uma metáfora para o caos que se instalava. Então, o inesperado aconteceu. Um carro parou abruptamente perto do parque, os pneus cantando na lama. A porta se abriu e um homem saiu, encharcado e com uma expressão frenética. Ele olhou ao redor, os olhos escaneando a área até parar em Miguel. Miguel, vamos, agora! Gritou, a voz carregada de urgência. Clara franziu a testa. Quem é ele? O que está acontecendo? Seu instinto maternal imediatamente acendeu, mas Miguel parecia hipnotizado pelo homem. Ele avançou, quase sem. Pensa, é meu pai! Gritou. A revelação caiu como um raio. O pai, que Miguel achava que tinha sumido para sempre, estava ali, bem na sua frente. Clara ficou muda, o queixo caindo. Ela nunca teria imaginado. O homem ofegante aproximou-se e agarrou o menino. Precisamos sair daqui agora! Eles estão procurando por você! Miguel se debateu, o coração acelerado. Quem está? O que você está dizendo? O garoto confuso olhou entre o pai e Clara, buscando respostas que pareciam se afastar ainda mais. Não temos tempo. Só confie em mim. O pai insistiu, sua voz soando quase desesperada. Ele puxou Miguel em direção ao carro, mas Clara se interpôs. O que você quer dizer com eles? Miguel precisa saber. Sua voz era firme, mas carregada de medo. Isso não é hora para perguntas. É perigoso. Retorquiu o homem, e o pânico começou a dilacerar o ar. Pelo amor de Deus, ele tem o direito de saber. Clara desafiou, seus olhos ardendo com a urgência da situação. O homem hesitou, e por um breve momento o tempo pareceu parar. Miguel olhou entre os dois, como se estivesse em uma corda bamba emocional. Mas então, ela viu um instante de hesitação no rosto do pai. Miguel, você precisa ouvir isso. O seu irmão não foi só assassinado. Ele estava envolvido em algo muito maior. As palavras reverberaram na tempestade, e Clara percebeu que havia uma sombra ainda maior pairando sobre eles. O pai do garoto estava prestes a revelar segredos que mudariam tudo. O ambiente ao redor parecia silenciar. A chuva, os trovões, nada importava mais. Miguel estava prestes a descobrir o que realmente aconteceu e o que quer que fosse afetaria seu futuro de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Vamos, entre no carro! O pai gritou, enquanto Clara olhava fixamente nos olhos do menino, tentando transmitir uma mensagem silenciosa de que tudo ia ficar bem.
Mas por um segundo, Miguel hesitou. A tormenta interior lutando com a urgência do momento, suas lágrimas se misturando à chuva. O mundo deles, que parecia tão sombrio e confuso, estava prestes a se desdobrar em algo bem mais complexo. O impacto daquela noite não seria apenas sobre a perda, mas sobre verdades escondidas, famílias que se entrelaçavam e um conflito que poderia consumi-los todos. E a única certeza que restava era que nada seria como antes. Miguel hesitou, preso entre a urgência do pai e a preocupação de Clara. O tempo parecia se arrastar. Ele sentiu o peso das palavras não ditas. "Eu preciso saber a verdade!" gritou, e sua voz ecoou na noite chuvosa. O pai olhou para ele. A angústia em seu rosto parecia um reflexo da própria tempestade. "Miguel, entre no carro, agora!" ele exigiu novamente. Mas algo nos olhos de Miguel fez com que ele hesitasse. O menino queria respostas. Não podia seguir sem entender. "Eles? Quem são eles?" perguntou Miguel. E a voz tremia de desespero. A tensão aumentou. O pai respirou fundo. Sabia que aqueles momentos eram cruciais. "Eu não posso explicar tudo aqui. É perigoso. Mas há coisas que você não imagina." Ele pausou, como se estivesse pesando cada palavra. Seu irmão se meteu em problemas grandes. Miguel olhou para Clara, buscando conforto. Ela estava tão preocupada quanto ele. Um relâmpago iluminou seus rostos, criando um cenário sombrio. "Você está dizendo que ele estava envolvido com coisas ruins?" A voz de Miguel falhou. O homem pareceu lutar com uma verdade que estava prestes a revelar. "Sim, mas tem mais. Algo que você precisa entender." E nesse instante, o céu se abriu, fazendo a chuva cair ainda mais forte. "Clara, eu não posso deixar você sozinha, mas também não posso deixar Miguel ir sem saber." O pai deslizou a mão pelo cabelo, frustrado, como se estivesse em um beco sem saída. Antes que ele pudesse falar de novo, um barulho ecoou na distância, um estrondo que rasgou a noite. Clara olhou para trás e viu uma figura emergindo da escuridão. Um homem, alto e robusto, se aproximava. Olhos brilhantes como uma serpente. Carregava uma expressão de raiva e determinação. "Você!" gritou o homem, apontando para o pai de Miguel. "Você não deveria estar aqui!" A adrenalina disparou no peito de Miguel. A tensão no ar era palpável. Quem é ele? O que está acontecendo? Ele perguntou. Mas a resposta parecia distante. O homem continuou avançando e Miguel se sentiu paralisado. "Saia da frente! Vamos, garoto!" O pai gritou, tentando puxá-lo para o carro. Clara se moveu para proteger Miguel, mas o homem se aproximou com uma intensidade crescente. "Ele precisa saber, Mac. Ele tem o direito de saber a verdade sobre seu irmão." A voz do homem cortou a noite como uma lâmina. "Mark? Esse era o nome do pai de Miguel?" "Desista! Você não sabe do que está falando!" respondeu o pai, seu rosto se contorcendo em raiva. "Não aqui! Não agora!" Mas as palavras do homem, que pareciam gravadas em outro tempo, quebraram a barreira do medo. "Eu sei mais do que você pensa. Miguel, seu irmão, ele não morreu por acaso. Ele estava envolvido em uma rede. Uma rede que alcança mais do que você pode imaginar." Os olhos de Miguel se arregalaram. O que isso significava? Cada palavra parecia um golpe. Ele começou a entender que muito do que conhecia estava prestes a mudar. "Saia do caminho!"
O homem gritou. Então, do nada, um barulho estrondoso fez todos se virarem. Um carro se aproximou em alta velocidade, os faróis iluminando a cena, revelando uma silhueta no volante. O carro parou abruptamente, lançando lama para todos os lados. Miguel, é hora de ir! A voz do pai foi cortada pelo pânico. Mas Miguel ainda estava perdido em um turbilhão de emoções. Ele olhou de volta para Clara, sentindo um aperto no coração. O que está acontecendo, Clara? Eu não entendo. E antes que qualquer resposta pudesse ser dada, mais figuras apareceram. Mais do que um grupo, mais do que um aviso. É isso que você queria, Mike? A verdade? Então veja o que você fez. A descoberta que Miguel estava prestes a enfrentar não seria apenas dolorosa. Era um divisor de águas. O que ele sabia sobre a vida e sua família estava se desmoronando. Entre riscos e segredos, as perguntas começaram a devorar sua mente. E quem deveria confiar? A tempestade continuava a rugir, e todas as suas certezas se desvaneciam em meio à chuva. Qualquer escolha que ele tomasse poderia significar a diferença entre segurança e desastre. E a única certeza que restava era que a noite estava longe de terminar. Miguel hesitava, preso entre a urgência do pai e a preocupação de Clara. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Quem são eles? Perguntou Miguel, a voz trêmula e cheia de angústia. Cada segundo parecia uma eternidade. O pai respirou fundo, visivelmente angustiado. Eu não posso explicar tudo aqui. É perigoso. Mas há coisas que você não imagina. Ele começou, mas seus olhos se fixaram no homem que se aproximava. O olhar do desconhecido queimava com raiva. É isso que você quer, Mark? A verdade? Ele gritou, interrompendo o pai de Miguel. Miguel olhou entre os dois, aterrorizado. O pai dele estava sendo confrontado, e essa nova figura parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Saia do caminho! O pai tentou proteger o filho, mas a tensão expandia como um balão prestes a estourar. O homem fez uma pausa e por um momento olhou para Miguel com uma intensidade estranha. Você deve saber que seu irmão estava se metendo em algo muito maior. Algo que envolve muito mais pessoas do que você imagina. Cada palavra era um golpe no peito de Miguel. Ele estava começando a entender que a realidade em que vivia era uma farsa. O que quer dizer? O que ele fazia? Sua voz estava cheia de desespero. O homem hesitou, então uma sirene distante cortou-a. Noite ecoando no ar pesado de chuva. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você não sabe, Miguel, é que seu irmão, ele estava com a gente. Ele não morreu por acidente. Ele foi traído. A revelação caiu como um raio. Miguel se sentiu tonto. A tempestade ao seu redor já não era nada comparada ao furacão que se formava dentro dele. Traído? Por quem? Ele sussurrou, o coração batendo descompassado. Por pessoas que queriam silenciá-lo, e você precisa entender que, se eles descobrirem onde você está, a mesma sorte pode lhe acontecer, disse o homem, olhando diretamente nos olhos do menino. Clara, sentindo a urgência da situação, gritou: Miguel, não podemos ficar aqui. Precisamos ir. Mas Miguel ainda estava paralisado, apenas absorvendo as palavras que mudariam sua vida para sempre. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de pessoas surgiu das sombras, coordenadas e determinadas, todos com olhares perigosos e intenções obscuras. O coração de Miguel parecia querer sair pela boca. Não! Ele gritou.
compreendendo que a noite estava apenas começando e que a verdade trazia consigo um pesadelo. Eles estão aqui. A voz do pai tremeu. A desolação misturada ao medo. Miguel virou-se para o homem que estava com ele. A sua confiança começava a se desgastar. Por que me disse isso? Por que agora? Ele questionou, a agonia refletida em seu olhar. Porque você precisa estar preparado. Miguel, você tem que decidir de que lado está. O homem respondeu, e sua voz parecia mais um lamento. Miguel se virou para Clara, procurando por um sinal de apoio, mas algo tinha mudado. Havia um olhar nela que ele nunca tinha visto antes. Você sabia, não sabia? Ele a acusou, a dor queimando nas palavras. Você sempre soube e não me contou. Clara hesitou. Não posso explicar tudo agora, Miguel. Eu precisava te proteger. O homem se interrompeu, apontando. Não temos tempo. Eles estão chegando. E no mesmo instante, uma das novas figuras avançou, puxando um objeto brilhante do bolso. O brilho da lâmina cortou a escuridão, refletindo na chuva. Corra! Foi tudo o que o pai conseguiu gritar, antes que o caos se instalasse. Miguel olhou uma última vez para a mulher que havia se tornado sua confidente e a figura ameaçadora que se aproximava. O mundo que antes parecia tranquilo, agora se desmantelava diante de seus olhos. E com um grito que misturava medo e determinação, ele decidiu correr, sem saber em quem confiar, sem entender completamente o que estava por vir. E no meio da tempestade, as verdades começavam a se entrelaçar, enquanto o eco da sirene se tornava um grito distante, mas crescente. O que Miguel encontrou naquela noite não era apenas um segredo. Que fosse tarde demais. Miguel hesitava, preso entre a urgência do pai e a preocupação de Clara. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Quem são eles? Ele perguntou, a voz trêmula e cheia de angústia. Cada segundo parecia uma eternidade. O pai respirou fundo, visivelmente angustiado. Eu não posso explicar tudo aqui. É perigoso. Mas há coisas que você não imagina. Ele começou, mas seus olhos se fixaram no homem que se aproximava. O olhar do desconhecido queimava com raiva. É isso que você quer, Mark? A verdade? Ele gritou, interrompendo o pai de Miguel. Miguel olhou entre os dois, aterrorizado. O pai dele estava sendo confrontado. E essa nova figura parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Saia do caminho! O pai tentou proteger o filho, mas a tensão começava a expandir como um balão prestes a estourar. O homem fez uma pausa e por um momento olhou para Miguel com uma intensidade estranha. Você deve saber que seu irmão estava se metendo em algo muito maior. Algo que envolve muito mais pessoas do que você imagina. Cada palavra era um golpe no peito de Miguel. Ele estava começando a entender que a realidade em que vivia era uma farsa. O que quer dizer? O que ele fazia? Sua voz estava cheia de desespero. O homem hesitou, então uma sirene distante cortou a noite, ecoando no ar pesado de chuva. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você não sabe, Miguel, é que seu irmão, ele estava com a gente. Ele não morreu por acidente, ele foi traído. A revelação caiu como um raio. Miguel se sentiu tonto.
A tempestade ao seu redor já não era nada comparada ao furacão que se formava dentro dele. Traído? Por quem? Ele sussurrou, o coração batendo descompassado. Por pessoas que queriam silenciá-lo. E você precisa entender que se eles descobrirem onde você está, a mesma sorte pode lhe acontecer, disse o homem, olhando diretamente nos olhos do menino. Clara, sentindo a urgência da situação, gritou: Miguel, não podemos ficar aqui! Precisamos ir! Mas Miguel ainda estava paralisado, apenas absorvendo as palavras que mudariam sua vida para sempre. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de pessoas surgiu das sombras, coordenadas e determinadas. Todos com olhares perigosos e intenções obscuras. O coração de Miguel parecia querer sair pela boca. Não! Ele gritou, compreendendo que a noite estava apenas começando e que a verdade trazia consigo um pesadelo. Eles estão aqui! A voz do pai tremeu, a desolação misturada ao medo. Miguel virou-se para o homem que estava com ele. Sua confiança começando a se desgastar. Por que me disse isso? Por que agora? Ele questionou, a agonia refletida em seu olhar. Porque você precisa estar preparado, Miguel. Você tem que decidir de que lado está. O homem respondeu, e sua voz parecia mais um lamento. Miguel se virou para Clara, procurando por um sinal de apoio, mas algo tinha mudado. Havia um olhar nela que ele nunca tinha visto antes. Você sabia, não sabia? Ele a acusou, a dor queimando nas palavras. Você sempre soube e não me contou. Clara hesitou. Não posso explicar tudo agora, Miguel. Eu precisava te proteger. Mas com uma rapidez aterrorizante, o grupo que se aproximava revelou suas intenções. Um deles levantou a mão e, para a surpresa de todos, começou a tirar uma máscara que cobria seu rosto. Miguel, sou eu! É a sua mãe! A revelação foi como um impacto. A mulher que ele pensava ter perdido, que havia deixado sua vida há anos, agora estava bem ali, na escuridão. Miguel ficou chocado. O tempo parou. Sua mãe estava viva. Ele não conseguia processar. Mãe? Mas você como? As palavras falharam e as emoções se agolparam dentro dele. Uma mistura de alívio e confusão. A tempestade rugia ao fundo, mas agora parecia insignificante diante desse novo segredo. Clara olhou para o homem, seu pai, com uma expressão de incredulidade. Você sabia, Mark? Como pôde esconder isso? Miguel ouviu a briga entre os dois. Mas tudo que conseguia focar era a figura feminina diante dele, a mulher que o abandonou. Ele queria sentir raiva, mas o amor materno era forte. Por que você não voltou? O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro. Eu não pude. Eles estavam atrás de mim. E Miguel? Estão atrás de você agora. Estou aqui para te proteger. Ela respondeu, mantendo-se em guarda diante do grupo ameaçador. O coração de Miguel estava em conflito. Agora ele tinha que decidir em quem confiar. A verdade estava se desdobrando em camadas de traição e consequências que ele nunca poderia ter imaginado. Entre relâmpagos e vozes que se sobrepunham, Miguel percebeu que essa tempestade não era apenas uma chuva, mas uma batalha pelo controle de sua vida. E, a partir de agora, cada escolha seria crucial. Play! Miguel estava paralisado, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ele achava que havia perdido. E agora ela estava ali,
Mas a confusão era tanta que a felicidade se misturava rapidamente ao medo. Ele queria correr para ela, abraçá-la e perguntar como isso era possível. Mas o ambiente estava carregado de tensão. O homem que havia revelado a traição do irmão observava cada movimento com uma expressão que alternava entre alívio e preocupação. Mãe, como você está viva? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? As palavras saíram em um turbilhão, um eco de incredulidade. Agora não é hora para perguntas, Miguel. Você precisa ficar seguro que eles estão vindo atrás de você. A voz dela estava apressada, mas a urgência não fazia sentido. Miguel sentia em uma montanha russa emocional, tentando entender essa nova realidade. E então, o inesperado aconteceu. O estrondo violento cortou o ar, e antes que alguém pudesse reagir, uma nuvem de fumaça irrompeu da direção do carro, que acabara de parar. As luzes se apagaram e o caos se instaurou. Gritos ecoaram enquanto uma explosão iluminou a noite, fazendo todos recuarem. Miguel sentiu um forte empurrão enquanto seus aliados e inimigos se separavam. Miguel, venha comigo! O pai gritou, puxando-o em direção a um canto seguro. Mas a fumaça tornava tudo mais difícil. Tudo girava e ele mal conseguia respirar. De repente, uma das figuras emergiu das sombras, cobrindo o rosto com uma máscara, o olhar fixo no garoto. Você não deveria estar aqui, garoto. A voz era rouca e ameaçadora. Mãe, o que está acontecendo? Miguel gritou, sua voz se perdendo no estrondo contínuo. Ele a olhou, esperando alguma explicação, mas o medo dela era palpável. Eles vieram para te levar, Miguel. E a culpa é minha. Ela parecia agoniada. Seu irmão, ele me deixou uma mensagem antes de morrer. Algo sobre você. As palavras cortaram Miguel como um golpe. O que você quer dizer? O que ele deixou? Sua voz tremia de desespero. Ele sentia que a revelação estava próxima e a verdade poderia ser sua única salvação. A mulher hesitou, mas a fumaça a cercava. Ele disse que você é a chave para algo grande. Eles não querem que você descubra a verdade. Uma onda de emoção o atravessou. A verdade sobre o quê? A incerteza crescia dentro dele, e algo na expressão de sua mãe o fez perceber que havia muito mais em jogo. Ele olhou em volta, os rostos dos aliados e dos inimigos se misturando enquanto a confusão se desenrolava. Eles têm planos, Miguel, que envolvem você e seu irmão. E mãe, eu não sei como, mas logo virá o confronto, e você está no meio disso tudo. Miguel não sabia se deveria acreditar nela, mas o pavor em seus olhos era real. E naquele momento, todos sentiu um novo estalo. O homem que havia revelado a traição se virou rapidamente, sua expressão mudando de preocupação para um triunfo inesperado. Então, você finalmente nos trouxe o garoto, Mark. Vamos encerrar isso. Miguel se sentiu como uma marionete sendo puxada por cordas invisíveis. Ele olhou para o pai e o desespero tomou conta de seus olhos. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Ele gritou. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova figura surgiu na cena. Era Clara, mas ela não estava mais com o mesmo olhar seguro. Agora, sua expressão carregava um segredo devastador. Eu não deveria estar aqui, mas preciso ser honesta, Miguel. Você não é quem pense que é. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a estourar. Miguel ficou sem palavras.
As peças do quebra-cabeça pareciam se desfazer em sua mente. E então um relâmpago iluminou a cena, deixando claro a angústia e os segredos que se entrelaçavam no coração daquela tempestade. O que você quer dizer? O que eu sou? Ele gritou contra o barulho da tempestade, seu coração disparando. Você é parte de tudo isso. Parte de algo que vai além da sua família, Miguel. As palavras de Clara ecoaram no ar e a mente do garoto começou a girar em desespero. Ele estava prestes a descobrir a verdade de sua própria vida. Mas o que isso significava? E enquanto tudo se desenrolava sob o céu tempestuoso, Miguel percebeu que a noite ainda guardava muitos segredos. Algo monumental estava prestes a ser revelado e ele só poderia esperar que a verdade, por mais dolorosa que fosse, não o destruísse. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ele pensava ter, perdido para sempre. Aquela revelação girava em sua mente, mas a intensidade da situação só aumentava. Os rostos ao seu redor se tornavam borrões, o medo era palpável e o tempo parecia parar. Mãe, o que aconteceu com você? Onde você esteve? Sua voz tremia, quase um sussurro. Não agora, Miguel! Precisamos sair! A urgência em sua voz é clara. Mas Miguel sentia que algo errado estava prestes a acontecer. Ele queria perguntar mais. Queria entender. Mas o caos se aproximava rapidamente. Um grupo de indivíduos apareceu. Seus olhares traiçoeiros, cortando a noite como facas. O homem que havia revelado a traição do irmão olhou para eles, sua expressão se contorcendo em reconhecimento. Eles estão aqui. A tensão fez o ar ficar pesado. Miguel sentiu um vazio. Ele olhou para sua mãe, que agora estava em modo de proteção. Mãe, quem são eles? O que você sabe? Ele perguntou, sua voz carregada de desespero. E foi então que ela se virou. Seus olhos se arregalaram e um grito saiu de sua boca. Mas não era um grito de terror. Era um grito de dor. Miguel, fique longe deles! Mas antes que ele pudesse reagir, o homem mascarado avançou. Mãe, o que você sabe sobre mim? Miguel perguntou, com uma pitada de raiva e confusão na voz. Por que você me trouxe aqui? O que está acontecendo? Os olhos de sua mãe brilharam com uma mistura de medo e algo mais. Entender! Você não é só um garoto qualquer. Seu irmão, ele é parte de algo muito maior. As palavras dela pareciam ecoar, ressoando como um alerta em sua mente. Miguel, vamos, agora! O pai o puxou, mas Miguel estava paralisado, absorvendo cada palavra. Ele tinha mais perguntas do que respostas. A revelação do que significava ser parte de algo maior pairava nas palavras dela como uma sombra. Então, como um relâmpago que atravessa o céu escuro, a figura mascarada tirou a máscara, revelando um rosto familiar. Miguel sentiu o sangue gelar em suas veias. Era Gabriel, seu irmão. Estamos juntos nessa, Miguel, disse ele. Mas a voz estava tensa, como se carregasse um peso insuportável. Gabriel, mas você está vivo! A voz de Miguel saiu em um fio, quase sem acreditar. Como assim você estava? Silêncio! O homem que se dizia pai gritou. Isso não é hora para revelações. Mas agora tudo fazia sentido. A sombra de sua mãe se tornava mais clara. Você não é meu pai, é? Disse Miguel, de repente, a peças do quebra-cabeça se encaixando de forma assombrosa. A expressão do homem mudou instantaneamente.
O que você está dizendo, garoto? Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me contou da família que realmente temos? Por que você mentiu sobre ele? O peito de Miguel estava apertado. Ele olhava de um para outro, tentando encontrar algum tipo de verdade em sua história. Por quê? Porque eu só queria que você tivesse uma vida normal, disse ela, lágrimas brotando em seus olhos. Mas agora não temos escolha. Eles estão vindo atrás de você. Reações de pânico começaram a emergir no grupo ao redor. Miguel olhou para o rosto de cada um, buscando alguma forma de apoio, mas a realidade estava mais confusa do que nunca. Ele estava no centro de um jogo muito maior do que entendia. E como se o universo estivesse conspirando contra eles. Outro estrondo explodiu. Desta vez um tiro. O som ressoou por toda a noite e todos se viraram. Um membro do grupo adversário havia agido. A bala ricocheteou em uma árvore e o caos total se instalou. Run! O irmão gritou, e naquele momento, instintos primitivos tomaram conta de Miguel. Ele começou a correr, puxando sua mãe junto com ele, mas a confusão reinava. Onde? Para onde vamos? Ele gritou no meio da loucura. Miguel, você precisa entender a verdade. Há muito em jogo. Você pode ser a única esperança para todos nós. A voz da mãe desapareceu na cacofonia. Ele sentia as mãos dela em seu braço, puxando-o em frente. Mas a revelação ainda pairava em sua cabeça. Quem realmente eram eles? No meio da confusão, os rostos conhecidos e os desconhecidos misturavam-se com os sentimentos de traição e desespero. E mais uma vez, Ubo acabou de mudar, levando-o a um labirinto de mistérios e verdades não ditas que ele nunca poderia imaginar. Qual era a verdadeira natureza da sua família? E mais importante, o que a noite ainda guardava para ele? Miguel estava paralisado, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre. O momento em que ela estava diante dele parecia surreal. A tensão no ar crescia e, de repente, o caos ao redor parecia se intensificar. Ele queria entender tudo, mas a pressão de estar ali, sob a mira de estranhos com intenções obscuras, o deixava sem respirar. Mãe, o que aconteceu com você? Onde você esteve? Sua voz tremia enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Agora não é hora para isso, Miguel. Precisamos sair. Eles estão vindo. A urgência em sua mãe era desesperadora e a expressão de pânico em seu rosto fazia o coração de Miguel disparar. Ele queria gritar, queria perguntas, mas o grupo se movia como sombras à sua volta, seus olhares cortantes como facas. Sem aviso, um homem mascarado avançou e tudo aconteceu em câmera lenta. Miguel, fica para trás! Gritou sua mãe, apenas para ser empurrada para o lado. O impacto foi forte e Miguel se lançou para a frente, sem pensar. Mãe! Ele viu o corpo dela ser jogado com força e a imagem queimou em sua mente. Não! Um grito ecoou, mas não era o dele, era o irmão. Gabriel estava ali, uma presença eterna, cercada pela confusão. Espera! Ele estendeu a mão. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro cortou o ar. A bala atingiu a árvore atrás de Miguel. E o som do impacto foi ensurdecedor. Ele se virou, o medo preenchendo seus olhos. Fuja, Miguel! Agora! O grito de Gabriel ecoou em sua mente. Miguel sentia como seu corpo não se movia. O mundo ao redor desmoronava em um piscar de olhos. Enquanto todos corriam, algo o fez parar. Uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. Miguel! A voz era doce, mas ameaçadora. Era clara. Você não pode ir embora.
A verdade. Em breve você entenderá tudo. As palavras caíram sobre ele como pedras. O que você sabe, Clara? Quem você é de verdade? Miguel sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas uma parte dele desejava acreditar nela. Desejava que ela tivesse as respostas. Mas então, uma onda de luz iluminou a noite, e ele ouviu um som familiar, quase como um eco de algo que havia esquecido. Clara, com lágrimas nos olhos, gritou sobre um mapa que ele não havia visto antes. Algo crucial escondido atrás de uma porta. Um livro que seu irmão deixara. Ele deixou pistas. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde. Miguel piscou, incrédulo. Pistas? O que você está dizendo? Suas palavras flutuavam entre a raiva e a desolação. Tudo ao seu redor parecia um pesadelo em que ele estava preso. Olhando para o grupo que se aproximava, ele notou a figura de seu suposto pai. Mark! O homem parecia atormentado. Miguel sabia que algo estava fora de lugar. Quantos mais têm segredos? O que você realmente é? Não sou quem você pensa. Mike hesitou. E antes que ele pudesse terminar, uma voz cortante irrompeu. Chegou a hora, Mark! Miguel virou-se e seu coração despencou. Um dos homens que ele reconheceu, mas não queria reconhecer, era um ex-sócio de seu pai. Alguém que desconfiava que poderia trazer problemas. O homem se aproximou com uma expressão maligna, os olhos brilhando de triunfo. Você achou que poderia esconder do garoto? A verdade é que ele não é o que pensa. As palavras foram como um soco no estômago de Miguel. O quê? Do que você está falando? O desespero encheu seu tom. Ele não é apenas seu irmão. Ele é a chave para tudo isso. Você é uma arma poderosa nas mãos de pessoas que jogam o jogo da vida e da morte. A revelação caiu como uma bomba. Miguel sentiu que o mundo ruía. Cada palavra ressoava na cabeça dele, confundindo tudo o que ele sabia. Não, isso não pode ser verdade. E enquanto o caos se aproximava, novas figuras começaram a emergir da escuridão. Eram aliados? Inimigos? Miguel não tinha certeza. O que ele sabia é que a verdade estava prestes a se desfazer mais uma vez. E o que quer que fosse, mudaria tudo. Fuja, Miguel! Escapa! Gritaram sua mãe e Gabriel ao mesmo tempo. Mas um novo tiro disparou. E desta vez, o eco da bala foi seguido por um grito ensurdecedor que mergulhou Miguel em um pânico avassalador. Ele sentiu sua realidade desmoronar, e a única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem sou eu realmente? E enquanto as sombras se aproximavam ainda mais, a única certeza era que ninguém estava completamente a salvo. O que Miguel mais temia era o que ainda estava por vir. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre. O momento em que ela estava diante dele parecia surreal. A tensão no ar crescia e, de repente, o caos ao redor parecia se intensificar. Ele queria entender tudo, mas o peso da situação o deixava sem palavras. Mãe, o que aconteceu com você? Onde você esteve? Sua voz tremia enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Agora não é hora para isso, Miguel. Precisamos sair. Eles estão vindo! A urgência em sua mãe era desesperadora. O grupo se movia como sombras à sua volta, seus olhares cortantes como facas. Sem aviso, um homem mascarado avançou.
E tudo aconteceu em câmera lenta. Miguel, fica para trás! Gritou sua mãe, simplesmente para ser empurrada de lado. O impacto foi forte e Miguel se lançou para frente, sem pensar. Mãe! Ele viu o corpo dela ser jogado com força e a imagem queimou em sua mente. Não! Um grito ecoou, mas não era o dele. Era o irmão. Gabriel estava ali, uma presença eterna cercada pela confusão. Espera! Ele estendeu a mão. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro cortou o ar. A bala atingiu a árvore atrás de Miguel, e o som do impacto foi ensurdecedor. Ele se virou, o medo preenchendo seus olhos. Fuja, Miguel! Agora! O grito de Gabriel ecoou em sua mente. Miguel se sentia paralisado. O mundo ao redor desmoronava. Enquanto todos corriam, algo o fez parar. Uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. Miguel! A voz era doce, mas ameaçadora. Era clara. Você não pode ir embora. A verdade, em breve você entenderá tudo. As palavras caíram como pedras sobre ele. O que você sabe, Clara? Quem você é de verdade? Miguel sentiu a raiva fermentando dentro dele, mas queria acreditar nela, que ela tivesse as respostas. E então, como se o destino quisesse golpeá-lo ainda mais, uma explosão cortou a escuridão. Todo o grupo, aliados e inimigos, foi devastado pela luz. O chão tremia e Miguel sentiu uma onda de calor imensa. Ele se cobriu, mas não havia como escapar da dor que estava prestes a vir. Vísceras, gritos, um cheiro de pólvora e dor. O que sobrou da explosão ecoou em seu coração. Mas no meio do caos e da fumaça, uma sombra se ergueu. Era Gabriel, mas algo estava diferente. Ele não estava apenas preocupado, ele parecia mudado. Miguel, eles já sabem. Você precisa vir comigo agora. Com você? Você estava morto! As palavras saíram de Miguel como um grito de desespero. O que está acontecendo, Gabriel? O irmão não respondeu. Ele parecia diferente, não como o irmão que Miguel conhecia. E então, para o choque de todos, Gabriel virou-se e um brilho metálico cintilou sob a luz da explosão. Ele revelou um colar que Miguel nunca havia visto. Eu sou a única ponte entre você e a verdade que sempre evitamos. Mas não somos apenas irmãos. Nós somos muito mais. Miguel sentiu a pressão na testa. A confusão aumentava, enquanto tudo se desdobrava diante de seus olhos. O que você quer dizer com isso? O que você é? Os olhos de Gabriel brilharam com uma chama inumana, revelando segredos que estavam escondidos havia muito tempo. Você terá que escolher, Miguel. O que quer ser? A origem do que buscamos? Ou a razão pela qual todos estão atrás de você? Miguel parou, sem conseguir processar. A verdade que ele buscava estava se transformando em algo que ele não podia compreender. Todo o passado, todas as mentiras que o cercavam, estavam se desmantelando diante dele. Ele percebeu que a resposta não estava apenas em sua família, mas em quem ele realmente era. A tensão subiu e o desespero o estava consumindo. Você tem que decidir agora! Gritou Clara, o desespero em sua voz preenchendo o ar. Miguel olhou em volta. O que ele pensava que era verdadeiro agora estava se desintegrando e as sombras se aproximavam. Se Gabriel não era quem ele achava que era, quem poderia confiar?
Um estrondo cortou o silêncio e no horizonte figuras se aproximavam, mais ameaçadoras do que antes. Miguel, você precisa confiar em mim. Você é a chave para abrir as portas que estão trancadas há muito tempo. A pergunta pairava no ar. O que ele escolheria? E, enquanto as sombras se aproximavam, Miguel percebeu que, na verdade, ele também estava prestes a se transformar em alguém que nunca imaginou ser. As interrogações o cercaram. Qual seria o preço da verdade e o que realmente significaria para ele e sua família? Miguel estava atordoado, segurando a mão de Gabriel com força. O eco das últimas revelações ainda reverberava em sua mente. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Sua mãe com lágrimas nos olhos, Clara temendo pelo que estava por vir, e Mac, que parecia lutar com seus próprios demônios. As sombras se aproximavam, e Miguel sentiu que a noite não acabaria bem. Você precisa decidir, Miguel, entre ficar na segurança do que você conhece ou entrar nessa luta. Gabriel estava firme, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o coração de Miguel disparar. Estamos diante de um abismo e você tem que dar o próximo passo. Os olhos de Miguel estavam cheios de medo e confusão. Mas como posso saber quem é meu aliado e quem é meu inimigo? Como é que eu posso confiar em você? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava todo o peso da incerteza. Porque irmãos devem confiar um no outro, independentemente das escolhas anteriores. Havia segredos que eu não pude compartilhar, mas isso é maior do que nós. Gabriel implorou. Miguel sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. O cheiro de pólvora e fumaça preenchia o ar, tornando tudo mais claustrofóbico. E então, de repente, tudo silenciou. O som do caos ao redor se tornou um eco distante, enquanto Miguel focava em seus sentimentos. Uma decisão tinha que ser tomada. Ele olhou para sua mãe e viu o medo em seu olhar, mas também viu esperança. Uma esperança que só poderia brotar de uma verdade que ele ainda não conhecia completamente. Eu não quero mais viver na sombra do que me contaram. Eu preciso descobrir a verdade sobre mim, Miguel exclamou. E ao fazer isso, uma onda de coragem parecia atravessá-lo. Estou pronto para enfrentar o que for preciso, porque no fundo, a única coisa que sei é que quero ser livre. A luz da explosão ainda brilhava em seus olhos. Ele percebeu que, independentemente de quem eram os outros, ele tinha que agarrar sua identidade, seu futuro. Aqueles momentos mudariam tudo. Ele estava prestes a se libertar. Ao pronunciar aquelas palavras, o grupo adversário hesitou. A confusão estava presente e Miguel se sentiu mais forte. Se você tem segredos, então vamos revelá-los juntos, disse para Gabriel. Ele puxou Gabriel com ele, decidido a enfrentar qualquer sombra que se aproximasse. O homem que antes parecia ameaçador, agora não passava de uma figura só. A força crescia entre os irmãos em um momento que desafiava o medo, reunindo a coragem sem esperar mais por respostas. É hora de lutar pelo que é nosso, Miguel gritou. O instinto o guiava. O vínculo que compartilhava com Gabriel, sua mãe e Clara o tornava invencível. E mesmo com as sombras aproximando-se rapidamente, a força da verdade começava a despontar entre eles. Antes que pudessem agir, no entanto, uma nova figura emergiu. Alguém que colidiu com a luz, do passado como um farol na escuridão. Uma mulher, sua avó, talvez. Seus olhos ardendo por respostas. Sua figura valente enfrentava todos à sua frente. Miguel, não desista. Você é mais forte do que imagina.
Sua voz ecoava como um mantra, e as palavras eram um combustível. Miguel sentiu uma onda de coragem percorrer suas veias. E quando tudo parecia perdido, a verdadeira batalha começava. "Vamos lá!" ele gritou. "Não olhem para trás!" O que ficou atrás deles era uma vida de segredos e escuridão. O que vinha à frente era a promessa da liberdade que ele tanto ansiava. E enquanto eles corriam, Miguel percebeu que a verdadeira luta não era tímida. Era um grito por autonomia, um clamor por justiça e, acima de tudo, um chamado para a vida. A tempestade rugia ao redor, mas a coragem destoava da escuridão, como fogos de artifício na noite. E ao saber que juntos eles eram mais fortes, a esperança começava a brilhar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.